Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo Armando e no vídeo de hoje nós estaremos conhecendo a interface do Figma. Bom, aqui eu já estou logado na minha conta e agora eu vou apresentar um pouco para vocês sobre essa primeira interface aqui do Figma. Então, aqui no canto esquerdo nós temos os recentes, que são uns arquivos Figmas que você pode ter aberto recentemente e eles vão ficar todos aqui. Então, esses são os meus arquivos que eu abri recentemente. Aqui nós temos o Drafts to Move. Isso daqui, se eu não me engano, são arquivos do Figma que ficaram sem um espaço. E aí você pode acabar movendo ele. No meu tem alguns. Isso aqui é uma atualização recente do Figma. Eu acabei não mexendo muito. Aqui embaixo ficarão as equipes criadas do Figma. Eu tenho o Dev Armando e tem um outro projeto que eu estou desenvolvendo. Então essas são as minhas equipes e são frees. Vou entrar aqui na minha equipe. Se eu não me engano, acho que é só clicando aqui mesmo. Tenho aqui a minha equipe e aqui eu consigo criar alguns projetos para essa equipe. Eu não tenho nenhum, porque aqui ele acaba limitando. Você só pode criar 3 projetos. Acho que aqui ele fala 3 projetos do arquivo Figma. E tem esse FigJam. Então ele acaba limitando, você só pode criar um projeto e colocar todos os seus arquivos vinculados a esse projeto. Então eu acabo não utilizando. E aí, uma ressalva que você pode usar mais ou menos todas as funcionalidades do Figma é aqui em Drafts, que Drafts traduzindo seria rascunhos. Então, aqui nós conseguimos rascunhar alguns layouts, algumas logos, o que for necessário. Então, aqui eu tenho alguns drafts, alguns rascunhos, que é do próprio canal. Então, por exemplo, alguns projetos. Aqui tudo vinculado ao canal, os e-books que estão em desenvolvimento. E agora nós vamos conhecer a interface do Figma dentro de um projeto. Então, eu vou abrir aqui esse projeto do DevLinks, que é um projeto que tem lá no canal já. Então, aqui no DevLinks, nós temos essa primeira página, o Figma ele acaba organizando por páginas, e a minha organização fica sendo uma primeira página sobre, uma segunda página do projeto em si, e eu costumo criar, para esse projeto eu não criei, mas é uma terceira, que seria o Style Guide, que seria a guia de estilos. Para esse projeto eu não criei, mas como nós vamos replicar esse projeto ao longo do curso, eu vou criar a guia de estilo e nós vamos vendo como nós podemos reaproveitar os estilos criados aqui e no desenvolvimento do projeto. E se eu não me engano, as páginas, quando são drafts, ou seja, são rascunhos, nós podemos criar mais de uma, então eu acabo podendo criar bastante página. Já quando você está em equipe, você não pode criar, se eu não me engano, são somente 3. E aqui a gente pode editar como quiser. Bom, partindo aqui para o lado direito, nós temos esse botão de Share. Esse botão de Share ele serve para a gente compartilhar esse projeto com outras pessoas. Então, eu consigo colocar o e-mail aqui da pessoa que eu quero compartilhar e mandar um invite para ela. Vai chegar lá no e-mail e a pessoa vai ter acesso ao Figma. E eu consigo controlar o que eu quero compartilhar com essa pessoa. Então, se eu quero que ela somente veja o meu arquivo, ou se eu quero que ela veja e também faça edições, eu consigo controlar essas permissões. Aqui embaixo, nós temos também um Publish to Commit, Community, né, para publicar na comunidade. Isso daqui, eu gosto de usar bastante exemplo como o Figma da Rocket City, que o deles são bem completo, eles compartilham. Ó, está aqui a comunidade deles, e eles acabaram compartilhando do projeto deles aqui, tudo o que eles desenvolveram. Então tem aí, ó, todos os Figmas, os projetos que eles desenvolvem. Então é bem interessante, se vocês quiserem criar isso, é só vir aqui em Share, que já está dentro do seu Figma aqui, e é só publicar na comunidade. E aí depois atualiza ali algumas coisas para ficar as informações bem bonitinhas sobre a marca de vocês. Então, beleza. Agora aqui, eu vou ficar aqui dentro de Style Guide mesmo e vou criar algumas coisas. Por exemplo, aqui do lado direito, nós temos o design e o protótipo. Esse protótipo, ele meio que dá... quando você cria alguns drafts, e eu já explico o que é drafts, por exemplo, aqui, eu posso criar um outro do lado. Esse protótipo, ele acaba fazendo toda a interação. Por exemplo, ele dá um maisinho aqui, e aí se você clicar no play, ele vai criando os flows aqui, e aí você pode criar um botão, por exemplo, estou na tela de login, cliquei no fazer login, ele vem para a tela home. Então ele vai criando todo esse flow. Para isso serve essa parte de protótipo, e esse playzinho é para você fazer toda a navegação, para você executar de fato. Um draft, ele basicamente, eu considero ele como box, né, algumas caixas ali, trazendo ali um pouco para o HTML, eu costumo ver eles muito como divs. Então, por exemplo, cada caixa aqui eu consigo fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui no projeto. Ó, aqui eu tenho algumas... eu falei drafts, mas na verdade é frame.
Aqui eu tenho alguns frames, e esses frames eu consigo colocar algumas cores, consigo setar algumas cores do texto, e eu consigo ir agrupando coisas dentro deles. Então, por exemplo, voltando aqui no Style Guide, eu tenho esse daqui. Essa primeira parte aqui, eles são alinhamentos, estão alinhados à esquerda, ao centro, à direita, ao topo, ao meio, né, o vertical, ao bottom. Só que esse daqui, ele só pega quando tem alguma coisa aqui dentro. Então, por exemplo, vou colocar um texto aqui de teste. Ele já está dentro. Quando ele está dentro, aqui do lado esquerdo, ele mostra aqui ó, que ele fica como uma dependênciazinha. Se você remover ele está por cima, mas não está dentro. Então, vou colocar aqui dentro. E aí ele acaba habilitando aqui o alinhamento. Então eu posso alinhar aqui ó, ao centro, direita, esquerda. Então, eu consigo fazer todo esse alinhamento. Beleza, voltando aqui no frame. Aqui embaixo nós temos a posição do frame no arquivo do Figma. Então, por exemplo, aqui x e y, que são as coordenadas cartesianas. Posso setar 0 e aqui 0 também. Tá aí. Aqui em W e H, a largura e altura. Então eu posso ter aqui 200 de largura por 100 de altura. Beleza. Aqui eu tenho a rotação. Então consigo fazer essa rotação desse frame. Aqui eu tenho o arredondamento das bordas, trazendo para o CSS HTML ali. Aqui seria o Bordering Radius. Então a gente faz todo o arredondamento. Beleza. Aqui é o Auto Layout, depois eu explico sobre ele. Tem esse Layout Grid aqui também, que ele fica com algumas grades para você conseguir se organizar. E você pode setar quantas grades você quiser. Ele vai crescendo ali. Beleza. Aqui tem Layer. Layer é basicamente uma função que eu não utilizo muito. É só se você for fazer um design muito diferenciado mesmo. Mas eu acabo deixando por padrão esse daqui mesmo, Pass, Throw, alguma coisa assim. Fill é o preenchimento. Então aqui está como branco. Consigo setar uma outra cor aqui para o preenchimento. Stroke são as bordas. Então consigo setar aqui um tamanho de borda. 11 e consigo colocar alguma cor. Eu tenho também aqui que eu posso colocar o tamanho da borda. Eu posso setar onde eu quero, se eu quero essa borda só em cima, embaixo, né, dos lados. Posso setar onde eu quero. E eu posso colocar também se eu quero ela centralizada, inside ou outside. Então posso setar isso daqui também. Por padrão ele vem inside, então só mantenho. Aqui embaixo nós temos as cores que estão selecionadas dentro desse frame. Então o texto aqui está preto, aqui está um vermelho claro e a borda está um vermelhinho mais escuro. Selecionando o frame aqui eu também tenho efeitos. E aí de efeito nós temos o Drop Shadow e tem alguns outros, Layer, Background Blur, Inner Shadow, então, que é aquela sombra interna. Esse daqui é uma sombra mais externa. E aqui nós podemos também setar alguns valores para ficar vendo a sombra. Então, tá aí. E aqui na nossa última seção nós temos o Export. Esse Export seria para exportar esse nosso frame e trabalhar ele dentro dos nossos projetos fora do Figma. Então, por exemplo, exportar isso daqui lá para o nosso HTML e CSS, lá para o nosso projeto. Então, eu posso exportar aqui como PNG, JPEG, SVG e PDF. Ó, exportar, ele é bem simples, ele já abre o seu explorador de arquivos e se você seleciona qual pasta você quer que fique. Bom, e com isso eu finalizo a aula e assim nós conhecemos um pouquinho mais sobre a interface do Figma. Aguardo vocês na próxima aula.